Salve, salve, galerinha! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula no canal Português e Espanhol com o professor Luiz Belo. Hoje nós faremos uma introdução à literatura, mergulharemos no mundo literário. Mas antes de iniciarmos esta aula eu quero te pedir, gostou? Deixa aquele joinha bacana, faça os seus comentários e compartilhe esta aula, compartilhe este vídeo com outras pessoas, pois fazendo isso você contribui para que o nosso canal possa crescer e ajudar cada vez um número maior de pessoas. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora mesmo e ative o sininho para receber as notificações de tudo que postarmos aqui. Sem mais enrolação, sem mais blá blá blá, chama no grau, vem comigo e vamos que vamos. Então, pessoal, a literatura está presente em todas as civilizações, das mais antigas tribos até no cotidiano das grandes cidades contemporâneas. Seja nos livros clássicos, seja nos muros das capitais, manifestações verbais podem ser consideradas expressões literárias. Mas afinal, o que é literatura? Qual a finalidade? Para que serve a literatura, o texto literário? Qual é a história da literatura? E também, quais são os chamados gêneros literários? Tudo isso nós conheceremos, nós aprenderemos na aula de hoje. Então, fica ligadinho, conectado, que hoje nós iremos mergulhar no mundo literário. Iniciamos com a seguinte pergunta: o que é literatura? A definição mais antiga usada pelos teóricos da literatura, ela é construída por Aristóteles, que dizia que literatura é uma imitação ou representação da realidade mediante as palavras. Repetindo, para Aristóteles, literatura é uma imitação ou representação da realidade mediante as palavras. Na época, o filósofo ainda dividiu a literatura em três categorias ou gêneros clássicos da literatura, a saber, o lírico, o épico e o dramático. Mas hoje, definir literatura parece não ser uma tarefa tão simples, tão fácil assim, pois, dependendo da sociedade ou da época da produção, uma obra pode ou não ser considerada literária. Mas é possível dizer que literatura é toda manifestação de linguagem que tem como uma das finalidades a expressão estética, ou seja, é literatura um discurso que não pretende apenas comunicar algo, mas também construir um dizer que seja belo ou envolvente em um nível sensível e também humanamente profundo. Ciente disso, nós também precisamos saber e qual é a função, ou melhor, quais são as funções da literatura? Sim, quais são as funções? Nós fazemos esta pergunta porque a literatura não tem uma função absoluta e definitiva. Com outras palavras, a literatura não tem apenas uma única função. Na verdade, com cada leitor, a literatura relaciona-se de um jeito diferente.
Para alguns, ler um poema pode ser uma maneira de entender os próprios sentimentos. Para outros, ler um romance pode funcionar como um modo de conhecer um mundo diferente do seu. Você vai mergulhar na cultura, você vai mergulhar nos costumes, você vai conhecer contextos sociais, religiosos diferentes da sua época quando você mergulha neste romance. Há também aqueles que podem encontrar filosofias de vida em um texto literário. Outros ainda encontram uma forma profunda de pensar a sociedade e a política lendo livros de literatura. Sintetizando, ela tem papel fundamental. A literatura tem papel fundamental na construção do homem enquanto sujeito e cidadão. Por meio do texto literário, portanto, é possível compreender a si mesmo e as diversas dinâmicas sociais do mundo. Simplificando, nós poderíamos destacar como funções da literatura entreter, persuadir, expressar opinião ou ideia, estimular o senso crítico, fomentar a criatividade, promover a diversidade, causar ou produzir, promover a inclusão, dentre tantas outras funções que a literatura tem. Mas agora nós conheceremos a divisão da literatura brasileira. Sim, começaremos pela pela história da literatura. Repetindo, começaremos pela história da literatura. A literatura, ela pode ser definida como uma ciência que estuda a produção literária de um povo sob um viés cronológico. O registro literário, a produção literária de um determinado período da história. Quando estudamos os autores do passado, percebemos certa correlação entre os dizeres de cada escritor, construindo-se movimentos ou escolas literárias de acordo com o período de cada produção literária. A literatura brasileira, por sua vez, é subdividida em duas grandes eras que acompanham a evolução política e econômica do Brasil, a saber, a era colonial e a era nacional. Estas duas eras são separadas por um período de transição que corresponde à emancipação política do Brasil. As datas que delimitam fim e início de cada era são, na verdade, marcos onde acentua-se um período de ascensão e outro período de decadência. As eras, portanto, são divididas em escolas literárias, também chamadas de estilos de época. Pensemos na história da literatura na era colonial. No Brasil, todos nós já temos a ciência, a história da literatura da era colonial é dividida da seguinte forma. Primeira era, quinhentismo, literatura produzida nos primeiros anos do descobrimento do Brasil por volta do século XVI. É dividido em literatura de informação e literatura de catequese. A obra que mais merece destaque é a Carta de Pero Vaz de Caminha. Escrita na Bahia em 1500, o escrivão-mor da tropa de Pedro Álvares Cabral descreve suas impressões sobre a nova terra para o rei de Portugal.
Isso nada mais era que uma literatura de informação. Além do quentismo, nós destacamos nesse período colonial o Barroco. O Barroco é um período que se estende entre 1601 e 1768. Tem início com a publicação do poema Prosopopeia de Bento Teixeira e termina com a fundação da Arcádia Ultramarina em Vila Rica, em Minas Gerais. O barroco literário brasileiro desenvolve-se na Bahia, tendo como pano de fundo a economia açucareira. Dois estilos literários que marcaram essa escola literária foram o cultismo e o conceptismo. Nós veremos em aulas posteriores cada uma dessas eras, cada uma dessas manifestações literárias. Temos também o arcadismo, com manifestações líricas, satíricas e épicas. Esse movimento ocorreu durante parte do ciclo do ouro no Brasil, no século XVIII, e teve início com a publicação de obras poéticas. Sim, o que vai marcar o início do arcadismo é a publicação da obra ou de obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa em 1768. Além dele, também merece destaque o poeta Tomás Antônio Gonzaga e sua obra clássica Marília de Disseu, de 1792. A literatura, também nós já vamos observar aqui a era nacional. Saindo da era colonial, nós chegamos agora à era nacional. E a literatura da era nacional é dividida da seguinte forma. Primeiro, nós temos o romantismo. E como todos nós sabemos, o romantismo é a primeira escola literária que registrou um movimento genuinamente brasileiro. Daí a razão pela qual estamos falando agora da história da literatura da era nacional. O romantismo teve início em 1836, com a publicação da obra Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves Magalhães. E divide-se em três fases. Na primeira fase, temos uma forte carga nacionalista, onde o índio é eleito herói nacional, o que vai ser denominado de indianismo, tendo como autores mais importantes, grandes expoentes da literatura brasileira, José de Alencar e Gonçalves Dias. Na segunda, os principais temas explorados estão ligados ao pessimismo e ao egocentrismo, destacando-se Álvares de Azevedo e Casimiro de Abreu. Já na terceira fase, a mudança ela é notória, tendo a liberdade como mote principal. Os principais representantes dessa terceira fase são Castro Alves e Souza Andrade. Saindo do romantismo, nós temos o realismo. O realismo que se opõe ao romantismo no Brasil, especificamente no Brasil, começa em 1881, quando Machado de Assis, olha o marco do realismo brasileiro, quando Machado de Assis publica Memórias Póstumas de Brás Cubas e tem como principais características o objetivismo e a veracidade dos fatos, explorados por meio de uma linguagem descritiva e detalhada, que tem como finalidade apresentar um retrato fidedigno da sociedade.
além de Machado de Assis, merecem destaque Raul Pompeia e Visconde de Taunay. Saindo do realismo, nós chegamos agora ao naturalismo. O naturalismo brasileiro inicia-se em 1881 com a publicação da obra O Mulato, de Aloísio de Azevedo. Como o realismo, o naturalismo também pretendia apresentar um retrato fidedigno da sociedade, porém diferenciando-se do realismo porque apresenta uma linguagem mais coloquial. Da mesma forma que o movimento anterior, que o realismo, o naturalismo era oposto aos ideais românticos e apresentava muitos detalhes nas descrições. Entretanto, todavia, trata-se de um realismo mais exagerado, onde suas personagens são patológicas. Além disso, o sensualismo e o erotismo são marcas dessa produção literária. Lembremos-nos, é o naturalismo. A obra O Cortiço, de 1890, de Aloísio de Azevedo, é um bom exemplo da prosa naturalista desenvolvida nesse período. Além dele, além de Aloísio de Azevedo, também destaca-se aqui Adolfo Ferreira Caminha e a sua obra A Normalista, publicada em 1893. Chegamos agora ao simbolismo, movimento poético de revolução nos signos linguísticos e nas percepções sobre o sujeito. O simbolismo ocorreu no final do século XIX, começa propriamente em 1893 com a publicação de Missal e Broquéis de Cruz e Souza. Ele vai até o início do século XX, quando ocorre a Semana de Arte Moderna. As principais características dessa escola literária são o subjetivismo, o misticismo e a imaginação. Assim, os escritores do período dessa escola literária, apoiados em aspectos do subconsciente, buscavam compreender a alma humana, exaltando a realidade subjetiva. Destacam-se as obras poéticas neste período de Alfonso de Guimarães e Augusto dos Anjos. Esse último, Augusto dos Anjos, já apresenta algumas obras de caráter pré-modernista. Saímos do simbolismo, chegamos ao parnasianismo. O parnasianismo é a escola literária que buscava atingir o belo clássico por meio do apurado trabalho formal dos poetas, comparados a ourives. Tem como marco inicial a publicação da obra Fanfarras de Teófilo Dias em 1882. Surgiu paralela ao realismo e ao naturalismo. Ainda que os autores do período escolhessem temas relacionados com a realidade, a preocupação residia na perfeição das formas, ou seja, a arte pela arte é o mote principal desse movimento. Nesse período, os valores estiveram essencialmente voltados para a estética poética, como a métrica, as rimas e a versificação. Dessa maneira, houve uma forte preferência pelas formas fixas, por exemplo, o soneto. Os escritores que se destacaram nesse período
formavam a chamada tríade parnasiana. Quem são eles? Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e Raimundo Correia. Agora pensemos no pré-modernismo. O pré-modernismo no Brasil foi uma fase de transição entre o simbolismo e o modernismo que ocorreu no início do século XX. Aqui já se via despontar algumas características modernas, como a ruptura com o academicismo e ainda o uso de uma linguagem coloquial e regional. As técnicas mais exploradas pelos escritores do período estiveram voltadas para a realidade brasileira com temas sociais, políticos e históricos. Embora não seja exatamente um movimento literário, esse período histórico teve autores fundamentais, grandes nomes da literatura brasileira, como, por exemplo, Monteiro Lobato, Lima Barreto, Euclides da Cunha e José Lins do Rego. E agora nós chegamos ao modernismo. O modernismo brasileiro, ele é marcado, como nós já sabemos, pela Semana de Arte Moderna que ocorreu em São Paulo em 1922. Limita o fim e o início de uma nova era na literatura brasileira, na literatura nacional e também nas artes como um todo. Inspirado nas vanguardas artísticas europeias, o movimento modernista propõe o rompimento com o academicismo e o tradicionalismo. É assim que a liberdade estética e diversas experimentações artísticas são apresentadas nesse movimento. Divide-se, por sua vez, em três fases. Quais são elas? A fase heróica, a fase da consolidação e a fase pós-moderna. Muitos escritores dessa escola destacaram-se. Quais são eles? Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Raquel de Queiroz, Cecília Meirelles, Clarice Lispector, Jorge Amado, João Cabral de Melo Neto, Guimarães Rosa, o alagoaníssimo, meu conterrâneo aqui de Alagoas, Graciliano Ramos, Vinícius de Moraes, dentre tantos outros. Mas pensemos agora no pós-modernismo, na literatura contemporânea. Pois bem, a produção artística brasileira passou por intensa transformação após o fim de 1945. Assim, o pós-modernismo é uma fase de novas formas de expressão que acontecem tanto na literatura como também no teatro, no cinema e nas artes plásticas. Essa nova postura pós-modernista moldou o imaginário por meio da ausência de valores, a liberdade de expressão e o forte individualismo. Além disso, a multiplicidade de estilos é uma marca desse período. A literatura brasileira contemporânea é composta por muitos escritores, por grandes escritores, a saber, Ariano Suassuna, Milor Fernandes, Paulo Leminski, Ferreira Goulart, Adélia Prado, Cora Coralina, Nélida Pignon, Lia Luft, Dalton Trevisan, Caio Fernando Abreu e vários outros grandes nomes da nossa literatura. Agora vejamos os gêneros literários nessa nossa
imersão, no nosso mergulho no mundo literário. Os gêneros literários, na verdade, são categorias ou conjuntos de obras que possuem as mesmas características estruturais. São alguns gêneros literários os seguintes: narrativos. Dentro dos gêneros narrativos, nós temos uma diversidade, mas destacamos aqui romance, novela, conto e crônica. Além dos gêneros narrativos, nós temos os gêneros poéticos, com destaque para soneto, elegia, ode e canção. Mas temos também os gêneros dramáticos, que podemos destacar tragédia, comédia, dramas históricos, dramas históricos e também o teatro de vanguarda. E assim, nós finalizamos esta introdução à literatura neste mergulho no mundo literário. Espero que você tenha gostado. Gostou? Deixa aquele joinha da hora, faça seus comentários e compartilhe com outras pessoas. Por hoje é só. Tchauzinho. Fui!